Olá, boa noite. Veja que notícia hoje no mundo rodoviário. Feriado de proclamação da República. Rodoviária Novo Rio deve receber mais de 215 mil passageiros no feriado. No grupo JCA, busca por passagem sobe 32% e na VMOB, cidades catarinenses e cariocas são as mais procuradas pelos passageiros. Em São Paulo, preso novamente o presidente da empresa Transcap. No Rio, Prefeitura lança nova licitação para o seguro dos novos ônibus do BRT Rio. Câmara de Belo Horizonte aprova projeto em primeiro turno, que prevê todos os ônibus elétricos da cidade até 2028. Ainda no ramo de ônibus elétricos, Iger vai aumentar a produção de ônibus elétricos aqui no Brasil e BID já tem mais de 100 chassis para entrega em 2023 e afirma ter capacidade para atender o mercado brasileiro. As duas fabricantes estão se movimentando para atender o mercado de São Paulo, visando uma forte concorrência da Mercedes-Benz e da Marco Polo. E ainda, a Itapemirim voltou ou é só o nome? Na Justiça, a Associação de Credores quer tentar novamente reverter a falência do grupo e diz que é contra a operação da Suzantur. Esse é o Jornal do Ônibus, que tem a mais completa cobertura do mundo rodoviário e onde você sempre sabe mais. Com 39 votos a favor e nenhum contra, foi aprovado no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em primeiro turno, o projeto de lei número 392/2022, que obriga a utilização de veículos elétricos na prestação de serviços públicos a partir de julho de 2028. A proposta engloba os ônibus e micro-ônibus das linhas municipais, táxis, carros e caminhões à disposição de órgãos e agentes públicos da Prefeitura, sejam de frota própria ou de terceirizados. Segundo a Câmara, o texto recebeu emendas e deve voltar a ser discutido pelas comissões antes de retornar ao plenário para ser aprovado definitivamente. Pela proposta, o custo será bancado por dotações orçamentárias próprias ou suplementares, se claro necessário. Isso visa viabilizar a adequação dos prestadores ao que manda a nova lei. No texto, o projeto apresenta como justificativa a instabilidade do preço do petróleo e a necessidade de melhorar a qualidade do ar. Além disso, existe os índices de poluição do ar, que são altíssimos nas grandes cidades como em Belo Horizonte. Sendo assim, não é só completamente possível, mas sim recomendável que essas medidas sejam amplamente adotadas em Belo Horizonte, com a cidade dando um passo na sustentabilidade ambiental e inovação. A adoção de veículos elétricos já foi adotada em várias partes do Brasil, mas a capital mineira será a primeira a tomar uma ação concreta para a substituição integral da frota por veículos elétricos. Parece que Belo Horizonte se espelhou em São Paulo para tomar essa decisão, sendo, claro, menos radicais. A polêmica do fim dos ônibus a diesel em São Paulo ainda segue repercutindo, e mais duas montadoras disseram que sim, tem capacidade para atender a população municipal. A primeira delas é a BID, que tem sede em Campinas, no interior do estado, que anunciou 100 chassis elétricos para entrega no começo de 2023 e afirma ter capacidade suficiente para atender todo o município de São Paulo. Esses 100 chassis à pronta entrega podem ser direcionados para São Paulo ou para outras cidades. Sediada no Brasil desde 2015, a chinesa BID tem um volume de produção de 2.000 chassis ao ano. A companhia já tem mais de 70 mil veículos rodando pelo mundo, atendendo principalmente cidades europeias e chinesas. Na América do Sul, a fabricante já está presente na Colômbia e no Chile, e já tem grande participação aqui no Brasil, com modelos em vários cantos do país, inclusive em São Paulo, já em operação, que são cerca de 18 carros. A BID possui ainda 7 plantas de seus chassis homologados, sejam eles piso alto, baixo, articulado e até rodoviário. Já a outra chinesa, Iger, aumentará a produção de ônibus elétricos para disputar as compras de 2,6 mil ônibus pelo transporte da capital paulista. O modelo Azuria 12BR já é homologado no sistema da SP Trans, e o aumento da produção visa melhores condições de custos e entrega. A Iger já está se movimentando com fornecedores de componentes, inclusive de baterias, para a entrega em curto prazo de 200 chassis. Para 2023, há uma previsão de 3.000 unidades, suficiente para atender o mercado brasileiro e o mercado sul-americano. Muito bom, né? Ver os ônibus elétricos se espalharem pelo nosso país.
É o futuro que chega e bate à nossa porta. E um dado interessante, segundo a BVE, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que diz que em 2022 a frota elétrica deve crescer 33% aqui no Brasil. Bem interessante isso aí. A Associação de Ex-Funcionários e Credores do Grupo Itapemirim quer tentar reverter novamente a decisão de falência do grupo feita pelo juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, João de Oliveira Rodrigues Filho, que decretou a falência de todas as empresas que faziam parte do grupo Itapemirim. Essa associação quer impedir também que a Suzantur assuma as linhas. A ação, anunciada em setembro, deve ser ingressada agora em novembro. Além da decretação de falência, o juiz autorizou o arrendamento de linhas e estruturas da Itapemirim por 1 ano, sendo prorrogável por mais um para a Suzantur. É a empresa que opera linhas urbanas no ABC Paulista, garantindo a operação de linhas, atendimento para os passageiros, manutenção dos ônibus e administração. Isso é o ponto X da questão, que é o que pesa mais na decisão da associação. O juiz ainda decretou o bloqueio dos bens da empresa Piva Consulting Limitada, ligada a Sidney Piva de Jesus, que havia sido afastado da gestão do grupo por suspeita de fraudes, desvios e crimes falimentares. O empresário, claro, nega as acusações. A associação usa como argumento que a falência foi decretada após a nomeação da Transconsult como gestora, o que causa certa estranheza. A associação segue apresentando recursos cabíveis no intuito de reformar a mesma, através do seu corpo jurídico. A associação acredita que os credores também deveriam recorrer contra a falência. Todos nessa associação se encontram indignados com a decisão arbitrária. Olha, até quando essa gente vai continuar ainda se remoendo com o fim da Itapemirim, hein? Já foram apresentados diversos recursos nos últimos meses e a Justiça já negou e disse que a empresa não volta. Para quem ainda mexe nesse assunto, a gente entende que os credores e ex-funcionários precisam, claro, receber os atrasos. Mas, com a falência da empresa, para que tentar tirar da tumba uma companhia que se encontra falida e não tem a mínima condição de operar? E olha, qualquer um pode ver isso no site da Receita Federal, onde a Viação Itapemirim Limitada, anote esse nome, Viação Itapemirim Limitada está falida, ou seja, acabou, não volta mais. E respondendo à pergunta do vídeo, a Itapemirim voltou? Não, a Itapemirim que eu, você e todos nós conhecíamos, acabou e não vai mais voltar. O nome Itapemirim que está sendo usado nos carros da Suzantur, que estão sendo preparados para voltar a rodar, são apenas nome fantasia e mero marketing, que não tem compromisso nenhum com a antiga empresa e principalmente com a antiga gestão. O que deveria ocorrer agora era o pessoal que ainda precisa receber recorrer em outras varas da justiça para que os bens da massa falida possam ser liquidados e revertidos em pagamentos. Não adianta pôr a culpa na Suzantur, que quer apenas garantir a prestação dos serviços e dar um atendimento aos passageiros, que depende da empresa, principalmente na região Nordeste. Aqui no Brasil, gente, muitas empresas vão à falência, têm os seus nomes usados por terceiros e, mesmo assim, os antigos funcionários seguem sem receber. E isso vai se estender ainda por muitos anos e até décadas. A Itapemirim não foi a primeira e não será a última. 2 exemplos clássicos aqui, a companhia aérea Varig e a TV Manchete. Os funcionários de ambas, até hoje, seguem sem receber, mesmo após a decretação de falência. É difícil, mas infelizmente é assim. A busca por passagens cresceu no grupo JCA, devido ao feriado de proclamação da República. As vendas já ultrapassaram o mesmo período de 2019. De acordo com o grupo, o preço das passagens de ônibus é um fator que contribuiu muito para o aumento das buscas por viagens rodoviárias, que se torna mais acessível por conta do elevado preço dos combustíveis. Por exemplo, já que o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, custa 64% menos para os consumidores brasileiros, quando feito de ônibus ao invés de carro. A alta procura por destinos nacionais também impulsiona os resultados, pois o turismo doméstico está em alta aqui no Brasil. A facilidade de compras pela internet e as novas comodidades dos ônibus, sem contar o conforto, também são atrativas para os clientes, diz Leonardo Zulião, diretor comercial e operacional do grupo JCA. O grupo informa que os principais destinos nesse feriado têm sido o Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, o interior de São Paulo e o litoral de Santa Catarina. Balneário Camboriú mesmo tem sido um destino bem procurado, assim como também Florianópolis.
A Vemob, que é uma das empresas do grupo, segue com uma alta demanda nesse trecho. O norte do Rio de Janeiro, como Campos dos Goytacazes e Macaé, também são destinos bem procurados. A plataforma do grupo tem oferecido 40% de desconto nas passagens, para quem utilizar o cupom MEIUCA, válido para rotas disponíveis no aplicativo da empresa. O cupom certinho está aparecendo aí na tela para vocês. Outro ponto do feriado é a rodoviária Novo Rio, que pretende receber pelo menos 216 mil passageiros. A estimativa é para embarques e desembarques. A administração da rodoviária informa que 41 empresas vão colocar em operação mais de 6.800 ônibus. Destes, mais de 1.200 extras para atender a demanda que deve ser 10% maior que o feriado de Corpus Christi, quando também houve um feriado prolongado. Em São Paulo, 2 paralisações de ônibus essa semana complicaram a vida do paulistano. As viações Metrópole Paulista e Sambaíba enfrentaram greves temporárias de motoristas em suas garagens, que reivindicam suas participações nos lucros das empresas. 2 ônibus do transporte urbano de São Paulo colidiram em diferentes pontos da cidade ontem, sexta-feira. A primeira ocorrência ocorreu logo de manhã no terminal São Mateus, quando um trólebus da empresa Ambiental Transportes colidiu contra um carro da Transunião. Os bombeiros foram acionados, principalmente para prestar socorro a um dos motoristas, que teve um mal-estar. De acordo com os bombeiros, as vítimas foram os 2 motoristas e uma cobradora, sendo levados para o pronto-socorro de Sapopemba e para o Hospital São Mateus. No São Mateus, os ônibus faziam as linhas 342M/10, Terminal São Mateus, Terminal Penha e 456/10, Parque Boa Esperança, Terminal São Mateus. Em outro ponto da cidade, na Zona Sul, lá na Avenida Atlântica, um ônibus da linha 6913/10, Terminal Varejinha, Terminal Bandeira, colidiu contra um carro. Os bombeiros atenderam a ocorrência, mas não deram detalhes dessa batida. Ainda em São Paulo, o presidente da empresa Transcap, Walter da Silva Bispo, foi preso novamente. Ele tinha sido solto nas últimas semanas para responder o processo em liberdade, mas o Ministério Público de São Paulo determinou novamente a prisão do empresário. O responsável pela companhia de ônibus se entregou. Ele estava no Guarujá, no litoral de São Paulo. A Transcap é uma das investigadas por suposta ligação com facções criminosas. O delegado Fábio Pinheiro Lopes confirmou as informações ao Brasil Urgente da Band e ao Diário do Transporte. Na decisão, Walter teria intimado testemunhas, o que pesou na determinação para nova prisão. Para a juíza, a liberdade de Bispo põe em risco não só as testemunhas, mas também o andamento do processo. As vítimas teriam sido intimadas para retornar à delegacia para retirar as queixas feitas anteriormente. Ele teria constrangido também as vítimas. Amanhã acontecem as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e várias cidades do interior de São Paulo oferecem transporte gratuito para os estudantes que vão aos locais de prova. As cidades de Mogi das Cruzes, Piracicaba, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Embu das Artes vão ter a gratuidade. Porém, o benefício não vai valer para toda a população como feito nas eleições. E os estudantes devem apresentar um comprovante de que vão prestar as provas. A gratuidade vale apenas para o horário das provas. Algumas linhas terão incrementos de horários. No Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio lançou uma nova licitação publicada em Diário Oficial para a contratação de uma empresa responsável pelo seguro veicular dos novos ônibus do BRT Rio. O recebimento das propostas e a abertura dos envelopes, que proclamam o vencedor, acontecem no próximo dia 25, às 2 da tarde. O custo estimado pela Prefeitura é de R$ 38 milhões para proteger a frota em caso de acidentes, batida em veículos de terceiros, incêndio, roubo ou furto. Na primeira tentativa de licitação, a Prefeitura englobou 29 ônibus, num custo de R$ 14,8 milhões. Hora dos destaques e do resumo dessa semana. Foi noticiada com exclusividade pelo canal Próxima Parada a renovação de frota por 2 empresas do Grupo Comporte, o Expresso Maringá e a Penha. Também foi destaque os novos ônibus da Itapemirim Suzantur, que contará com G8 e New G7DD na frota. Junto, a administradora judicial da massa falida se manifestou a favor da Suzantur e contra a NTT. Em contrapartida, a Associação de Credores do grupo quer a revisão da falência da Itapemirim e quer também impedir a Suzantur de operar. No Rio, a compra de novos ônibus para o BRT Rio foi adiada.
Em São Paulo, a Prefeitura Municipal firmou uma parceria com a Enel para o financiamento na compra de ônibus elétricos para a capital. Foi em destaque também a produção e os emplacamentos de ônibus no Brasil, que tiveram alta neste mês de outubro. Mesmo em alta, o setor rodoviário enfrenta uma crise. A escassez de motoristas qualificados no mercado tem deixado empresas preocupadas nesse fim de ano, principalmente na alta temporada. Essas foram as principais notícias dessa semana. Assim, encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Muito obrigado a você pela companhia e audiência. Daqui a pouco, às 9 da noite, você vai conferir o Buzz Tonight. Porque Mercedes-Benz não fabrica mais monoblocos aqui no Brasil. E amanhã, teremos um vídeo mega especial aqui na programação. Se você gosta de ônibus, você vai adorar esse vídeo. É surpresa e vocês conferem aqui amanhã na nossa programação. Encerramos com o nosso hino nacional por conta do feriado da Proclamação. Sempre é bom, né, prestar uma homenagem ao nosso país. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e, claro, um excelente feriado. Movimentações, busologia, ônibus em detalhes. Domingo, 7 da noite.